Você já reparou que nos últimos anos parece que todo mundo está com medo de falar? Que certos assuntos simplesmente desaparecem das redes e outros aparecem como se fossem a verdade absoluta? Pois é. E agora imagine descobrir que isso não é coincidência, que existe uma rede organizada internacional para controlar o que você pode dizer e até o que você pode pensar. Não é teoria da conspiração. É o que um ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Mike Pence, revelou oficialmente no dia 6 de agosto de 2025, aqui no Brasil, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Ele não falou de achismos. Ele apontou nomes, estruturas e métodos. E disse que o Brasil está no centro dessa engrenagem de censura global. Agora me diga, por que isso não está sendo manchete em todos os jornais? Por que esse dia importa? No dia 6 de agosto de 2025, registrou-se na Câmara dos Deputados um depoimento que, pela gravidade do que foi dito, deveria integrar o debate nacional sobre liberdade de expressão. Não se tratou de uma declaração informal ou de declarações vagas à imprensa. Foi uma intervenção formal sobre registro oficial diante da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Mike Pence, ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, apresentou uma afirmação que, se confirmada, altera substancialmente a compreensão do papel do Brasil no cenário da censura digital. Segundo a CNN Brasil, o ex-secretário de Trump disse: a censura nos Estados Unidos parece passar pelo Brasil. A relevância dessa frase não está apenas no seu caráter acusatório, mas na implicação geopolítica que carrega. O Brasil, tradicionalmente visto como receptor de tendências e políticas externas, estaria atuando como um elemento central e não periférico. Tudo isso dentro de um arranjo internacional de controle da circulação de informações. Esse enquadramento desloca a narrativa habitual. Não se fala aqui de ingerência estrangeira apenas como algo imposto ao país, mas de uma participação ativa do Brasil na formatação e exportação de mecanismos de filtragem, moderação e supressão de conteúdo. Em termos práticos, isso significa que o território nacional pode estar servindo como laboratório ou corredor de passagem para tecnologias e estratégias de censura que impactam outros países. A gravidade desse cenário exige reflexão. Por que uma declaração feita com essa clareza em ambiente institucional não provocou um debate público equivalente à sua importância? Porque não se tornou pauta prioritária nos meios de comunicação. A ausência dessa discussão talvez seja, por si só, um sintoma do que o fenômeno Mike Pence descreveu. No depoimento de 6 de agosto, Mike Pence não se limitou a alertas genéricos sobre risco à liberdade de expressão. Ele fez acusações diretas, com um encadeamento lógico que aponta para um modelo de intervenção política transnacional. Segundo Pence, o governo Biden utilizou recursos e estruturas do Departamento de Estado para interferir de forma deliberada no ambiente informacional brasileiro. Essa interferência não se deu por meio de propaganda explícita, mas por mecanismos mais sofisticados, como montagem de narrativas, priorizando conteúdos alinhados a determinados interesses políticos e inviabilizando os contrários, por supressão seletiva de vozes, atingindo em especial comunicadores e veículos de orientação conservadoras e por criação de consenso artificial, fazendo parecer que
apenas uma interpretação dos fatos seria legítima ou aceitável. Para operacionalizar essa estratégia, Benz descreveu uma rede integrada, também por agências governamentais norte-americanas que eram responsáveis pelo financiamento e pela coordenação estratégica, por organizações não governamentais, as famosas ONGs, né? Muitas delas de aparência de independência, mas a atuação está sempre vinculada a diretrizes políticas específicas. E por plataformas de checagens de fatos, né? Que, sobre a justificativa de garantir informação de qualidade, funcionariam como instâncias de arbitragem ideológica, sempre decidindo quais conteúdos deveriam permanecer e quais deveriam ser excluídos. O elemento mais sensível dessa revelação foi a conexão com a eleição presidencial brasileira de 2022. Ninguém suspeitava, né? E de acordo com o Benz, essa rede teria atuado de forma a criar, sabe aquele ambiente informativo desfavorável que todos presenciamos? Então, ela foi responsável por presenciar esse ambiente desfavorável ao Bolsonaro e favorável à candidatura do Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, se confirmada essa alegação, ela não diz respeito apenas às disputas de narrativas internas, mas a um processo de ingerência estrangeira em momento eleitoral decisivo. Diante desse quadro, a pergunta que se impõe é inevitável. É aceitável que o filtro sobre o que é verdade no Brasil seja financiado, dirigido ou influenciado por estruturas vinculadas a interesses externos? A forma como a imprensa brasileira tratou o assunto de Mike Pence revela um cenário que antecede e acompanha o depoimento de 6 de agosto de 2025. O Flávio Gordon, na revista Oeste, já após a sessão na Câmara, ele descreveu o momento com contundência. Nesta manhã, de 6 de agosto de 2025, o véu da retórica oficial do regime PT-STF foi rasgado na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Segundo esta publicação, o Benz expôs um esquema de financiamento milionário destinado a ONGs, plataformas de checagem de fatos, eu adoro fazer assim porque é como a Daniela Lima fazia, né? E também por redes digitais com atuação política deliberada durante a eleição presidencial de 2022. Para a revista Oeste, a revelação não se restringe a acusações pontuais, mas expõe um sistema articulado para favorecer um candidato e prejudicar o outro. Por outro lado, o Aos Fatos já havia se posicionado meses antes, em 11 de fevereiro de 2025, contra a credibilidade das alegações de Benz. Nessa data, muito antes do depoimento em Brasília, o veículo publicou uma análise classificando suas afirmações como desinformação e alegando ausência de provas robustas para sustentar a narrativa. Essa contestação antecipada não respondia ao que Benz disse na Câmara, mas sim ao conjunto de declarações que ele vinha fazendo em entrevistas e participações públicas no exterior. Essa diferença de abordagem, uma publicação tratando a fala como um marco revelador e outra buscando desqualificá-la antes mesmo de sua apresentação formal no Brasil, mostra que a disputa em torno da narrativa começou antes que o assunto chegasse oficialmente ao parlamento. E aqui se impõe a reflexão. Se parte da imprensa já havia decidido invalidar as acusações antes de seu registro oficial, qual é, de fato, a abertura para investigar e confrontar as informações trazidas? No dia 26 de julho de 2025, assim, poucos dias antes do seu depoimento na Câmara, o Mike Pence fez um alerta que amplia
o alcance das suas acusações. O modelo brasileiro de censura, ele já está se espalhando pela América Latina. Essa afirmação desloca o Brasil da posição de país-alvo para a de exportador de um modelo de controle informacional. Segundo Benz, o que se consolidou aqui, que é essa combinação de tecnologia, política e filtragem seletiva de conteúdo, está servindo de referência para outros governos da região. Esse tipo de replicação não é novo na história. Modelos jurídicos, estratégias de segurança e até estruturas econômicas já foram exportados por países que se tornaram exemplos, para o bem ou para o mal. A diferença é que, no caso da censura digital, a exportação ela é silenciosa. Ela se dá por acordo entre plataformas, organismos multilaterais e governos, sem que a população perceba de imediato. Quando um país se torna referência em método de restrição de discurso, há dois efeitos imediatos: a normalização do controle como prática legítima de governo e a facilitação para que outras administrações adotem o mesmo procedimento, alegando boas práticas ou medidas contra as desinformações. O resultado, no médio prazo, é a formação de uma rede regional de alinhamento informacional, no qual qualquer voz divergente pode ser neutralizada de forma coordenada e transnacional. Isso significa que não estamos mais falando apenas da liberdade de expressão no Brasil, mas de um processo que pode redefinir os limites do debate público em todo o continente. Nesse cenário, a pergunta que deve orientar a reflexão direta é: se um padrão internacional de censura se consolidar, como será possível preservar a pluralidade de ideias quando qualquer opinião contrária à narrativa dominante poderá ser removida em minutos, sem direito de defesa e sem sequer deixar registro? Diante das implicações das denúncias apresentadas por Mike Benz, a questão não é apenas compreender o problema, mas definir quais atitudes individuais e coletivas são necessárias para preservar a liberdade de expressão. Primeiro, é essencial recusar a normalização da censura, ainda que ela seja apresentada com rótulos sedutores como combate ao discurso de ódio ou enfrentamento à desinformação. Historicamente, gente, os regimes autoritários, eles sempre revestiram o controle da palavra com justificativas morais ou técnicas. Aceitar esse enquadramento sem questionamento é abrir caminho para que qualquer divergência seja enquadrada como ameaça. Segundo, diversificar as fontes de informação. Não depender exclusivamente de um único canal, plataforma ou grupo editorial. Ao ampliar o espectro de fontes, incluindo veículos independentes e, quando possível, acesso a documentos e fatos originais, o cidadão, nessa ampliação das fontes, ele reduz a dependência de filtros que possam estar alinhados a algum interesse específico. E terceiro, exigir transparência absoluta dos mecanismos que se propõem a mediar o debate público. É legítimo perguntar: quem financia as estruturas de checagem de fatos? Quais critérios são adotados para classificar uma informação como verdadeira ou falsa? Existe um processo de contestação para quem é censurado ou tem o seu conteúdo removido? A ausência de respostas claras a essas perguntas é, por si só, um indício de que algo não está funcionando de forma democrática. E, em última análise, essa não é apenas uma disputa jurídica ou tecnológica.
É uma questão de soberania, como eles gostam de dizer, né? Quem controla o fluxo de informações controla em grande parte o que a sociedade percebe como realidade. Por isso, a pergunta final é inevitável. Você está preparado para defender a sua própria liberdade de expressão antes que outros definam de forma unilateral quais ideias você pode ou não pode conhecer? A revelação feita por Mike Pence em 6 de agosto de 2025 não é apenas mais um registro nas atas do parlamento. É um ponto de inflexão. Ela expõe com clareza que existe um sistema em operação para definir quem pode falar e quem deve ser silenciado. E que o Brasil ocupa posição central nessa engrenagem. Se você pensa que isso não lhe diz respeito porque não tem nada a esconder, vale lembrar, a censura de hoje que cala o seu vizinho pode ser a mesma que amanhã vai calar você. A liberdade não é um presente concedido por governos. Ela é um direito inalienável e que, como todo direito, se não for defendido, será perdido. É por isso que eu pergunto: você vai ficar apenas assistindo ou vai reagir enquanto ainda é possível? E se essa mensagem faz sentido para você, curta. Isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo e que esse assunto importa. Compartilhe. Assim, você ajuda o algoritmo a trabalhar ao nosso favor, né? E comenta aqui embaixo. Vamos ver se eles vão ter coragem de nos calar aqui também. E obrigado pela interação. A estagiária também agradece. E eu sou Rafael Marques Menezes, psicanalista, professor e diretor da Escola Britânica de Psicanálise no Brasil. E agora a conversa continua enquanto a gente ainda pode falar aqui nos comentários. Eu fico te aguardando no próximo vídeo. Até lá!